pessoal, tudo bom? Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Hoje nós vamos fazer uma rápida reflexão sobre a revista Betel Dominical, que é a revista base das Escolas Bíblicas Dominicais da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Nós vamos falar sobre a lição número 4, que o título é A Fidelidade do Cristão ao Senhor. O texto áureo da lição diz: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ester, capítulo 3, versículo 1. Qual é a verdade que podemos aplicar à nossa vida? A verdade que a lição vem nos mostrar. Que o cristão passa por provações, por lutas diariamente. Que essas lutas, essas provações vêm medir a nossa fé, medir a nossa fidelidade a Deus. Porém, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia em meio a todas as tribulações, aos desafios da vida. O Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis a Deus em todo o tempo. Amém? O texto de referência da lição está em Ester 3, do capítulo 2 ao capítulo 5. Eu vou ler o capítulo 2 e o capítulo 5 e a gente contextualiza a lição para depois entrar nos itens que ela vem discutindo. O capítulo 2 diz: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. O capítulo 5 diz: Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Qual que é a história que temos aqui? Amã foi um príncipe que o rei Assuero colocou sobre todos os governantes, Deu todo o poder, todas as honrarias a Amã, Entregou a ele até o anel, simbolizando o seu poder e tal. Só que para Amã ainda era pouco, ele desejava muito mais, ele queria ser adorado. E o rei baixou um decreto que todos os servos do reino deveriam se curvar a Amã, E lá em Suzã, que é onde acontece a história, em Suzã tinha um dos servos do reino, que era Mardoqueu, que ele não se prostrava. Quando Amã passava, ele não se prostrava. E os companheiros que estavam ao redor dele indagavam: por que você não prostra? Ele pede, tem o decreto sobre isso. E Amã sempre dizia que era porque ele era judeu e ele só se prostrava ao Deus de Israel. E aí os companheiros, tentando testar ele, vamos ver se ele mantém a palavra dele, foi lá e contou para Amã. Amã se encheu de ódio, de raiva, porque tinha um que não se prostrava e, além de tudo, era judeu. Por que Amã tinha tanta raiva assim? Porque entre a descendência de Amã, e os judeus já havia uma questão entre eles antiga. Inclusive, um dos antecedentes de Amã, que ele era descendente, que era Amaleque, quando o povo judeu estava saindo da escravidão, indo em direção à terra prometida, Amaleque intentou contra os judeus, E aí Moisés orava lá perto do Monte Sinai, acho que é Refidim o nome do local. Moisés orava com as mãos estendidas e enquanto as mãos de Moisés estavam para cima, Deus dava vitória ao povo. Então Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés levantada para que a vitória chegasse. E Deus destruiu o exército de Amaleque, E desde daquela época já existia essa rivalidade, entre os amalequitas e o povo judeu. E Amã, sendo um descendente dos amalequitas,
por questões étnicas, por questões, né, de raças, ele tinha raiva do povo judeu. E quando ele descobriu que a pessoa que não se curvava para ele era um judeu, ele não quis só destruir a pessoa, que era Mardoqueu. Ele intentou em destruir toda a raça dos judeus que moravam em Suzã, né? Então ele convenceu o rei a fazer uma lei que, através dessa lei, os judeus seriam mortos num dia determinado e todos os seus bens seriam saqueados e entregues no reino. E quem fizesse isso ainda recebia, né? As pessoas seriam pagas para matar os judeus, para saquear os judeus. Os judeus sempre foram perseguidos por ser um povo abençoado, um povo escolhido por Deus, um povo que segue os mandamentos de Deus. E por que Mardoqueu não se prostrava? Primeiro, porque Mardoqueu, sendo judeu, os judeus já tinham passado por um período de escravidão permitidos por Deus para que houvesse a purificação de um mal que Deus abomina, que é adoração a ídolos, né? A idolatria. Então Deus permitiu que o povo judeu fosse escravo durante um longo período para ser purificado do pecado de idolatria. Sendo assim, Mardoqueu, que era descendente daquele povo, ele, inclusive a Bíblia, se você pegar a linhagem de Mardoqueu, né, vai nos dizer que o seu bisavô, se eu não estou enganada, era daquele povo que saiu do Egito. Então, ele tinha aprendido a lição, ele conhecia o Deus que ele servia e ele não se prostrava, ele não adorava outro que não fosse o Deus de Israel. Então, esse é o contexto da lição, né? Que nós vamos fazer uma reflexão sobre ela. A lição no ponto 1 fala sobre provas de fé. Mardoqueu, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi um grande exemplo de alguém que foi fiel a Deus e que permaneceu fiel mesmo sendo provado a duras provas, né? E a Bíblia fala que Amã foi nomeado acima de todos os príncipes, né? E que ele ordenava que todos se prostrassem, mas Mardoqueu, mesmo correndo risco de morte, ele não se prostrou. Do mesmo modo, o Senhor quer de nós essa fidelidade, que por mais que seja grande a provação, por maior que seja grande as lutas, nós venhamos permanecer fiéis a Deus, assim como Mardoqueu enfrentou tudo, mas foi fiel ao Deus que ele conhecia e servia, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, né? Só há um Deus, o Deus de Israel, certo? O ponto 1.1, o tópico 1.1, grande é o Senhor. Mardoqueu, ele conhecia o Deus que ele servia e ele conhecia também que o Deus que ele servia era muito poderoso. A Bíblia fala que o poder e a grandeza de Deus é imensurável, não dá para medir, não dá para imaginar. Só que esse mesmo Deus tão grande, tão enorme, tão gigantesco, que a gente não consegue nem medir, é o mesmo Deus que quer ter um relacionamento conosco, uma intimidade conosco, quer ser como o nosso pai, o nosso amigo, estar conosco, falar conosco e que nós venhamos falar com ele, estar com ele, né? Ele nos deixou ensinamentos para que vivêssemos uma vida feliz, uma vida plena, né? E só que esse Deus, ele não força ninguém a querer isso. Ele nos deu liberdade de escolha para a gente querer ou não estar com ele, né? Só que ele promete que aquele que está com ele, ele guerreia por nós, ele é por nós, certo? Ele nos dá segurança, ele está conosco. Então, ele espera que nós abramos o coração e tenhamos essa intimidade com ele. Amém? O tópico 1.2. A vitória é do povo de Deus.
né? Como eu disse, Amã fazia parte de um povo que perseguia o povo judeu já há algum tempo, e Amã também perseguiu o povo judeu, chegando a fazer uma lei para matá-los, né? Porém, assim como anteriormente Deus havia exterminado os amalequitas, lá quando houve o confronto, aqui também Deus também deu livramento para os judeus através da vida de Mardoqueu e de Esther, através da fidelidade deles, né? As lutas vêm sobre nós, porém, se estamos em Deus e Ele estiver em nós, se estivermos em Deus e Ele estiver em nós, Ele sempre nos dará escape, Ele sempre nos dará estratégia para a gente lutar e vencer. Quando a gente escuta, quando a gente obedece a Deus, nós temos capacidade e autoridade de estar entendendo as afrontas, reconhecendo as ciladas e vencendo elas, né? Os problemas, Deus nos dá estratégia para vencermos. Ele sempre estará conosco. Obedecer a Deus sempre nos dará livramentos. Às vezes não é no tempo que a gente está esperando, às vezes a gente quer que a resposta chegue para ontem. Só que Deus tem planos na vida da gente e nem sempre agora é o momento dele agir. Ele age no momento certo, né? O tópico 1.3 diz: Deus tinha um plano com Mardoqueu. Assim como eu acabei de dizer, Mardoqueu não foi à toa que Esther foi levada quando recolheram as mulheres para fazer a disputa, qual a mulher mais bela, ela foi levada junto, não foi à toa. Não foi à toa que Mardoqueu sofreu toda a perseguição, porque Deus tinha um plano. Porém, Mardoqueu não saiu fazendo o que vinha na cabeça. Mardoqueu não agiu no ímpeto, não agiu na emoção, ele não foi lá tentar tirar satisfação, ele não foi se vingar com as próprias mãos, não. Ele clamou a Deus e Deus lhe deu estratégias, Deus lhe deu meios para resolver a situação. E assim também em nossa vida, Deus tem planos para conosco, mas nós temos que confiar a Ele a nossa vida, confiar nas mãos dEle o nosso viver, estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus e deixar que no momento certo Ele nos guiará a decisões corretas. Amém? O tópico 2 diz: uma luz no fim do túnel. Aqui a lição fala sobre resiliência. Resiliência é a capacidade que a gente tem de, em meio a momentos diversos da vida, a gente se refazer e achar uma saída, né? E ter essa resiliência é ter domínio sobre nossa própria vida, né? E aí, Mardoqueu demonstrou essa resiliência quando ele chegou aos ouvidos dele que o povo seria morto. Ao invés dele fazer loucuras e se desesperar, não, ele foi clamar a Deus e Deus lhe deu meios para agir, né? Isso demonstra a resiliência que ele teve de buscar a melhor solução para sair do problema. Amém? Deus também nos dá essa capacidade. Se nós, ao invés de tomarmos decisões no ímpeto, na emoção, com as próprias mãos, nós entregarmos a Deus a nossa vida e confiarmos a Ele. Ele também nos dá essa capacidade de resolver da melhor maneira possível. O tópico 2.1 diz: o cristão é afrontado todos os dias. A Bíblia fala que Mardoqueu era um homem íntegro, um homem fiel a Deus. E mesmo tendo essa vida íntegra, fiel a Deus, Mardoqueu não se livrou de ser perseguido, de ser insultado, como os colegas. A Bíblia fala que os colegas inquiriam diariamente por que é que ele não se prostrava, porque para ver se ele desistia. E quando perceberam que ele não desistia, ainda foram lá entregar ele para Amã,
né? Ela falou, tem uma pessoa aí que é judeu e que não está se prostrando. E Amã se encheu de furor e tentou contra ele. Assim, nossa vida também sofre ataques diários, às vezes de outras pessoas, né, com inúmeras situações. Lembrando, irmãos, que a vida do cristão não permite que o cristão tenha inimigos. Nosso inimigo, nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra as ciladas do inimigo, do diabo. Pessoas não são nossos inimigos, nós devemos amar uns aos outros. E assim como Mardoqueu fez, ele não foi se vingar, ele foi orar a Deus, e Deus é que deu o livramento. Amém? Conosco não é diferente, nós somos provados todos os dias, somos perseguidos, mas através da oração, de súplica, da leitura da palavra de Deus, de estudarmos a Bíblia, de estarmos em comunhão com Deus, nós conseguiremos entender, nós conseguiremos reconhecer quais são as armas que o inimigo está usando contra nós. E Deus nos dá meios de entender, lutar e vencer. Porque conhecendo as armas, nós temos como lutar contra elas, né? Então, devemos estar em intimidade com Deus, que Deus nos dá direcionamento. Amém? O tópico 2.2 diz, momento de perseguição. Mardoqueu foi perseguido simplesmente porque ele tinha uma fé estabelecida em Deus. E nós, como povo de Deus, não somos diferentes. Deus não nos prometeu vida de flores. Deus nos prometeu vida de vitórias. Deus nos prometeu uma vida que nós seríamos caluniados, perseguidos, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Todos os momentos, esses momentos de angústia, de perseguição, nos trazem sofrimento. Mas precisamos ter a certeza que Deus tem propósito em tudo que acontece conosco. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E que as tribulações produzem em nós paciência. Então, nada é por acaso. Devemos ter essa certeza e essa fidelidade de vivermos de acordo com a palavra de Deus, fiéis a Deus, demonstrando nossa fidelidade dia a dia. O tópico 2.3 diz, uma atitude em meio à aflição. Quando Mardoqueu ficou sabendo que o povo judeu iria ser morto, ele não se escondeu, ele não se calou. O que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, se vestiu de saco de cinza, saiu correndo pela cidade e gritando e clamando ao Senhor. O que isso vem nos dizer? Ele não ficou prostrado, ele teve uma atitude. O rasgar as vestes podemos entender como ele se despir dele mesmo, do seu ego, do seu próprio conhecimento, da sua autossuficiência. O vestir-se de saco vem nos mostrar como ele se humilhou, reconheceu a sua pequenez diante da grandeza de Deus, né? Ele saiu pela cidade, ele foi buscar ajuda, ele foi contar aos outros o que estava acontecendo para que unisse força. E ele clamou a Deus, ele buscou no lugar certo a solução. Ele clamou a quem ele sabia que era grande, que era forte, que poderia resolver a situação por ele, né? E nossa vida também é assim. Nós devemos nos despir de nós mesmos, reconhecermos que nós somos dependentes de Deus. Nós somos íntimos com Ele, somos dependentes dEle, somos servos dEle. E assim como servos dele, nós devemos deixar a nossa vida nas mãos dele. E ele sempre fará o melhor para nós, se vivermos segundo os seus estatutos. Amém? O tópico 3 diz, a luta diária contra os nossos inimigos. Existe uma guerra sendo travada diariamente entre a carne e o espírito. Essa guerra é diária. Nós
estamos em guerra diária. Nós lutamos contra o nosso eu, nós lutamos contra as nossas vontades, nós lutamos contra os nossos pensamentos, assim como lutamos contra as afrontas, contra as ciladas que o inimigo vem nos jogar, né? Só que Deus prometeu guerrear conosco, estar conosco em todos os momentos. Deus estará nos auxiliando se buscarmos a sua ajuda, se buscarmos a sua presença. Ele sempre estará conosco. Tópico 3.1 diz: uma missão e uma exposição. Cristo, quando esteve na terra, ele deixou uma missão aos seus discípulos. Não foi um pedido, foi uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não pediu, ele ordenou. E nós, uma vez que passamos a andar com Cristo, nós nos tornamos discípulos também. E essa missão nos é inquirida também. Nós temos essa missão de levar o evangelho a toda criatura. Nossa missão é denunciar e combater o pecado, é resgatar as almas, os corações que estão amarrados às artimanhas do inimigo. Nossa missão é resgatar as almas que estão no pecado. Nossa missão é denunciar e combater o pecado. Devemos pregar o evangelho com discernimento, com mansidão e amor, né? Temos que ter discernimento de como falar, onde falar, o jeito de falar da palavra de Deus. Nós pregamos com a boca, nós pregamos com o modo de ser, o modo de agir. E eu quero dizer que o que nós somos fala muito mais do que aquilo que nós falamos. Então, que venhamos ser o evangelho de Deus com o nosso viver e com o nosso falar. Amém? O 3.2 diz: a igreja deve se manter fiel a Cristo. Assim como Mardoqueu, que era um homem comum, né, era um empregado do palácio, um homem comum, mesmo sofrendo grandes afrontas, foi fiel a Deus, nós também, como servos de Deus, devemos ser fiéis a Ele. Nós vivemos numa batalha em que o general não quer um soldado escondido. O nosso general quer Cristo. Ele quer soldados que vão à frente na batalha, destemidos, que lute, né? Com a certeza de que Ele nos dará a vitória. Devemos nos aproximar de Deus, conhecê-lo, ser dependente dele, obedecer a ele, ser fiel a ele, no tempo exato, nem antes nem depois. No tempo exato, ele age em nosso favor e nos dá a vitória. O tópico 3.3 diz: nosso alvo é Cristo. Nos últimos dias, tem se pregado um evangelho muito fácil, muito simples, um caminho muito largo, um evangelho de conto de fadas, onde você vem e recebe, mas não foi esse o evangelho que Cristo nos ensinou. Precisamos lembrar que nós fomos chamados para seguir a Cristo, se aproximar dele, andar com ele e andar como ele andou, fazer como ele fez, viver como ele viveu, né? E esse caminho é estreito, é difícil, não é fácil. A nossa vida, a nossa vitória não é aqui. A nossa recompensa não é terrena. A nossa esperança é o céu. Nós temos a missão de levar a palavra de Deus aos corações perdidos. Estamos numa batalha de resgate de almas, em meio à luta constante. Deus não quer soldados que levam de qualquer jeito. Soldado que leva a batalha de qualquer jeito morre no meio da batalha. Nós temos que ser soldados fiéis, que lute até o fim, e que no fim nós venceremos e receberemos o galardão. A conclusão da lição, o que podemos concluir de tudo isso? Que em meio a batalhas incessantes, batalhas e investidas diárias, nós temos a certeza que se permanecermos fiéis a Deus, seguindo aquilo que Ele nos ensinou,
obedecendo os seus estatutos, tendo intimidade com Ele, a vitória sempre será certa. Ele sempre nos dará estratégias para vencermos e para vivermos uma vida feliz, alegre, uma vida de paz, uma vida tranquila de paz, porque Ele nos dará a paz e Ele guerreia por nós e estará sempre conosco. Amém? Espero que eu tenha sido um pouco clara, falei um pouco rápido, mas que a palavra de Deus esteja em vossos corações. Amém? Até a próxima. Tchau!